Amém. Que bom ter você aqui. Louvado seja Deus pela sua presença. Queremos começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus com um salmo. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças, em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Amém? Que Deus maravilhoso, Ele faz parte da sua vida. Amém? E mesmo quando nem tudo vai bem, Deus ainda é Deus. Deus ainda está conosco, nos confortando, nos consolando, o nosso coração quando às vezes está apertadinho. Não é verdade? E esse Deus maravilhoso conhece todos os nossos sentimentos. Então que possamos nesse culto de hoje entregar a Ele tudo aquilo que tem dificultado o nosso dia a dia, entristecido o nosso coração ou nos alegrado, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? E agora vamos orar e aí já vamos chamar o grupo de louvor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandão, o Senhor é um Deus que cuida de todo mundo, o Senhor cuida de cada detalhe da vida de cada um de nós. Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tens feito e ainda vais fazer em nossas vidas. Entregamos, Senhor, esse culto na Tua presença. O Senhor conhece o coração de cada pessoa presente aqui, e o Senhor sabe de que o coração está sentindo, aquilo que precisa, que o Senhor possa suprir, Pai, que o Senhor possa confortar e consolar os nossos corações nessa manhã. Em nome santo de Jesus, entregamos o louvor, a pregação, tudo que vai acontecer a Ti, e que possamos edificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Novamente, bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. É para acordar isso, eu acho. A primeira música que a gente vai estar cantando é Te Agradeço. Em poucas palavras, ou uma frase, por que vocês são gratos? Que Deus tem feito na vida de vocês? Por que vocês são gratos a Deus? Quem quiser compartilhar? Sou grato porque ontem o meu neto mais novo fez uma aliança e ganhei mais uma neta. Casou. Amém, amém. Casamento do Mateus e da Mi. Ainda não caiu a ficha para mim, porque eu conheço o Mateus desde criança, né? E a Mi desde a adolescência. Então ver seu amigo de infância casando, se tornando, né, um com uma pessoa é especial. E jogou um pouco a responsabilidade para mim agora, né? Né, amor? Que mais, gente? Viver Cristo com liberdade, amém, né? Não temos nenhum tipo de perseguição, nada nos impede de poder estar aqui, né? Para poder louvar a Deus. Então vamos louvar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda vai fazer nas nossas vidas. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Ó Pai, somos gratos, Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai, pela sua graça, Pai, que se renova a cada manhã, Pai. Amém. Falando em graça, a próxima música, opa, é Maravilhosa Graça. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre eu sou. Ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha,
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Próxima música, a gente pode estar adorando a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ó Pai, o Senhor é grande, Pai. Queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Também, Pai, colocamos os dízimos e ofertas a Ti, Senhor. Dedicamos isso. Que o nosso coração sempre seja aberto, Pai, para poder ofertar e dizimar, Pai. Sabemos que é o nosso compromisso como Teus filhos e como cristãos e membros dessa igreja, Pai. Também, Pai, coloca o culto ainda nas Suas mãos, Pai, a pregação, a classe das crianças, Pai. Todos nós aqui possamos aprender um pouco mais sobre Sua palavra e sobre Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar, irmãos. Obrigado, grupo. Obrigado, pessoal. Irmãos, temos alguns avisos, então. Às quartas-feiras, às 7 da manhã, culto de oração. Se você tem essa disponibilidade, esteja aqui com os irmãos. É um culto muito gostoso. Parece que tem café, né, Lucas? Não, café, né, pastor? Então, se você vem aí, tem o privilégio de tomar um cafezinho gostoso aí de manhã, não é verdade? E se alimentar da palavra. Também, domingo que vem, Pastor Júnior veio de Timor só para pregar aqui na igreja. Então, é isso, João? Não, ele veio fazer mais coisas aqui, mas ele vai estar pregando aqui para a gente. É um missionário aí, né, que está no Timor já há algum tempo. Então, se você puder estar presente aí, eu acredito que se Deus trouxe o Júnior de lá aqui e ele vai pregar, alguma coisinha ele tem para falar com a gente através do Júnior, assim como ele tem falado conosco através dos pregadores dessa igreja. Amém? A campanha da cadeira de rodas. Você já participou? Não? Então participe, se você pode. É uma bênção poder participar na obra do Senhor. Eu sempre falo isso e eu não vou cansar. A obra do Senhor, ela vai acontecer porque Deus é Deus e Ele nos dá o privilégio de poder participar. Então, se você ainda não participou, se eu não me engano, falta metade da cadeira, é isso, Lucas? Uhum. Foram 3 mil reais, né? 3 mil reais a gente já conseguiu. A cadeira custa 6. Se você não conhece a história, quer saber um pouco mais, se aprofundar, pode procurar o pastor Lucas, que ele explica certinho para você ali, tá bom? Acho que de avisos seriam estes. Isso. Você crê que Deus está na festa e Deus está também no luto? Amém? O mesmo Deus. Deus é grandão. Deus está quando a gente se alegra e Deus também está quando a gente se entristece. Agora a gente vai ter um momento de oração. Em especial, nós vamos orar pela família da Zilda e da Mari. Se elas quiserem até vir aqui à frente, a gente vai estar orando por vocês. Elas estão enlutadas, né, devido ao falecimento de sua mãe. O coração deve estar bem apertado, eu não faço ideia do que seja isso. Só quem já perdeu a mãe é quem sabe, né, o que é esse sentimento. Você pode estar orando por essa família que está enlutada, está triste. Você pode estar orando por alguém que você lembra também. E se você tem um motivo especial de oração, eu peço que você venha aqui à frente, faça companhia aos nossos irmãos aqui. A igreja quer orar com e por você.
Também vamos orar pela família da irmã Raquel, da Sul, Walker, Hélio. Isso. Eu vou pedir para o pastor Lucas ter uma palavra de oração. Pode ser, pastor? E também a igreja, eu vou pedir uma gentileza para você. Levante-se, estenda a mão sobre essas pessoas e vamos estar orando por eles, porque eu creio que juntos somos muito mais fortes em oração. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado que nós podemos estar aqui te louvando, te adorando, te exaltando. Mas essa manhã, Pai, queremos tocar a família, Pai, da Silvia e da Marineuza, Pai, nas suas mãos. Toda a dor, Pai, que a família está enfrentando, Pai, que o Senhor possa estar trazendo consolo sobre a vida deles. Seus irmãos, Senhor Deus, toda a família, Pai, que elas sintam a presença do Senhor na sua vida. Que só o Senhor, Pai, pode consolar. Somente o Senhor. Que o Senhor é o autor da vida. Então, somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Pedimos também pela saúde da irmã Raquel, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, pastor Alcindo. Deus, abençoando esse casal, Senhor Deus, fortalecendo a saúde deles, Pai. Abençoe os demais irmãos, a Sueli, a Sr. Horst, Walter, a Virgínia, Pai. Abençoando cada um, Pai, que está aqui à frente. Que o Santo Espírito, Pai, possa estar respondendo as orações conforme a tua vontade. E também pedimos por aqueles que não vieram aqui à frente, mas que talvez tenham um agradecimento, alguma coisa que o Senhor tem feito para a vida deles, Pai. Nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Esteja consolando, Pai. Ó Deus, também se tem alguém com um pedido de oração, ó Pai, também possa ser respondido segundo a tua vontade. Então, Pai, faça a tua obra, porque a obra é tua, e o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Abençoe, Pai, cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Obrigado, pastor Lucas. Quero chamar as crianças aqui à frente. E o Miguel, por favor. Vamos cantar com a criançada, então? A cada momento? Irmãos, vou pedir a ajuda de vocês, porque... né, tô resfriado, não consigo cantar direito. A cada momento, andando na presença de Jesus, a cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, a cada momento, correndo na presença de Jesus, a cada momento, correndo na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e correndo pelo caminho, e correndo pelo caminho, aleluia, glória a Deus, a cada momento, pulando na presença de Jesus, a cada momento, pulando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar,
ao levantar, ao dormir e ao despertar, e pulando pelo caminho, e pulando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Miguel. Alguém quer orar pelas nossas crianças, os nossos professores? Pastor Rocha? Querido Senhor Jesus, o Senhor disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Muito obrigado por essa promessa. Obrigado por essas crianças, e pedimos que o Senhor as abençoe, e quando ouvirem a história, possam guardar no seu coração a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Horst. As crianças podem subir. Deus abençoe vocês, professoras das crianças. Pastor Joel. Vamos orar, irmãos? Deus, mais uma vez ainda na Tua presença, Pai, pedimos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que possamos estar, Deus, atentos a ouvir e viver na Tua palavra. Usa o pastor Joel nesta manhã para falar conosco. Deus, em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente. Vamos relembrar um pouco da história, dos eventos na vida de Ruth, de Noemi e família. Foi um tempo muito difícil lá em Belém. Havia fome e aquela família resolve sair de Belém. Ironicamente, da casa do pão, que é o significado de Belém, e ali havia fome, não tinha pão. E foram para Boaz, um lugar, uma terra normalmente muito fértil. A terra de Moabe, ela fica do outro lado do rio Jordão. Era um país estranho, um país historicamente inimigo de Israel. E lá a família de Elimeleque viveu durante 10 anos. Eles tinham 2 filhos, casaram-se com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, mas Elimeleque morre, anos depois também morre, os 2 filhos de Noemi. Eles não tiveram filhos, não tinham filhos também, mas de alguma maneira Noemi fica sabendo que as coisas estavam melhores em Belém e ela resolve voltar. E no meio do caminho, ela se despede das suas noras. Não eram mais noras, porque seus maridos haviam morrido. E ela abençoa aquelas mulheres, porque reconhece nelas o cuidado que elas tiveram para com seu marido e para com seus filhos, e que elas voltassem às suas famílias, aos seus deuses, a sua vida normal, e ela seguiria o seu caminho. Assim fez Orfa, mas Ruth não. E ela usa algumas expressões assim, de maneira nenhuma insistas comigo de que eu não acompanhe você. E ela demonstra ali claramente que estava abandonando e rompendo todos os laços
com a sua família, sua tradição, sua cultura, e ela optou em seguir e se reunir ao povo de Deus, e confiar e crer em Deus. E elas chegam novamente em Belém. As pessoas ficam muito assustadas, e Noemi então demonstra uma grande amargura, a tal ponto fala: olha, meu nome é Noemi, quer dizer agradável, graciosa, coisas semelhantes assim. Vocês não me chamem disso, porque a minha vida não tem sido nada disso, pelo contrário, meu nome agora é Mara. Quase como se fosse um apelido, né? Muitos de nós temos nossos apelidos aí. E se passaram 10 anos, esse tempo todo. Essa foi a iniciativa de Elimeleque e Noemi, então. Na sua amargura, no seu desespero, na sua desesperança, Noemi declara: não posso dar mais um filho, um marido para vocês, voltem para casa. Deus, e é interessante que essas expressões de Noemi retratam, ela está desesperadamente amargurada, e reconhece que a mão de Deus estava nessas coisas. A mão de Deus se levantou contra mim, Deus testemunhou contra mim, Deus me afligiu. Num comentário que o Alisson, de alguns comentaristas judeus fazem, não há nenhuma repreensão quanto a essas palavras de Noemi, e eles dizem que, na verdade, Noemi está reconhecendo que há uma disciplina de Deus sobre ela. Alguma coisa como o salmista, no Salmo 32, também, certa vez declarou, quando ele havia pecado, ele disse: a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, por isso confessei-te o meu pecado. Essa condição, essa amargura de Noemi está de alguma forma relacionada com o fato de eles terem saído da terra e vendido todas as coisas e indo procurar recursos em outro lugar. E ela volta assim, então, vazia. Ela disse: eu parti plena, cheia, eu tinha uma família e voltei sem ninguém. Na verdade não era sem ninguém, a Ruth está com ela está viva ainda. E vimos então que a Ruth toma a iniciativa. Se no capítulo 1, Elimeleque e Noemi tomam a iniciativa de se mudar por uma terra, e lá passam 10 anos. O capítulo 2 transcorre um dia. E ela toma a iniciativa: bem, nós temos que comer. Então ela vai e buscar um lugar onde ela seja recebida e possa colher. Havia uma instituição, uma ordenança pela lei de Deus, de que o pobre, o estrangeiro, a órfã podiam colher parte da cultura. Não era para o dono, né, da fazenda, não era para fazer uma colheita total, e muitos dos feixes das coisas que caíam eram deixadas para trás. Não devia se buscar e devia se deixar. E os pobres, o estrangeiro, a viúva, o necessitado, então sabia disso e ia no tempo da colheita a esses campos para colher isso que acontecia. Mas lembre-se, naqueles dias são os dias dos juízes, cada um fazia o que queria, não havia uma ordenação, uma obediência absoluta ou plena às leis de Deus, cada um fazia o que queria, não havia reis. Na verdade, o povo fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Não eram os melhores dias de Israel, talvez os dias mais negros da história de Israel. Mas a Ruth vai então, e o capítulo 2 retrata o que aconteceu nesse dia. E ela vai colher então, e ali nos é apresentado então o terceiro personagem da nossa história, um homem chamado Boaz. Um homem influente, um homem de valor, um homem muito conhecido, respeitado, rico, dono daquelas fazendas, e ele conhece então Ruth, e ele trata essa mulher com especial atenção.
E ela volta para casa depois daquele dia de trabalho intenso na colheita. Quem já trabalhou no campo aqui sabe como é puxado um dia de trabalho no campo, debaixo do sol da colheita. E ela volta para casa, e foi aqui que nós paramos então. Eu já não me lembro quando foi a última vez. Se o capítulo 2 é um dia só, né? Nós estamos levando já um mês inteiro aqui para conseguir concluir o nosso capítulo. Mas acho que foi em julho. Já não lembro mais. Vamos ler lá, você já está em Ruth capítulo 2 aí? Versículo 18 ao 23, vamos ler. Vamos tirar mais algumas reflexões dessa conclusão, desse dia, né? Ruth volta para casa, versículo 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada significa poder alimentar-se durante pelo menos uma semana. É essa a ideia, né? Nós não estamos acostumados com essas medidas aí da antiguidade, né? Versículo 18, tomou-o e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela volta para casa com muita coisa. No meio do dia lá, Boaz convida, né, a Ruth para almoçar junto, e o que sobra ela traz para casa e ela compartilha com a sua sogra aquela parte da alimentação que sobrara. Versículo 19, então lhe disse a sogra, onde você colheu hoje? Onde trabalhaste? Por que ela faz essas perguntas? Porque ela observa que não era normal para uma mulher recolher tanta coisa, e principalmente tanta sobra da colheita. Alguma coisa aconteceu, porque não era normal alguém receber e voltar no final do dia com tanta colheita. Nós vamos observar de agora em diante, né? Vimos como Boaz agiu, nós vimos como Ruth se comportou até aqui, todo o diálogo, e a maior parte do livro, você observar, são diálogos, a narrativa, essa história é contada muito através dos diálogos, e aqui, e alguns versículos dão algumas explicações, mas a maior parte do tempo são as conversas, né? E a Ruth chega em casa e Noemi observa, alguma coisa diferente aconteceu. Nós vamos observar que aqui começa uma transformação no coração de Noemi. Ela é Mara, ela está amargurada, a mão de Deus se levantou contra ela, ela está totalmente sem esperança de coisa alguma, ela já não tem mais expectativa nenhuma quanto à vida, ela é viúva, pobre, desamparada, vender as suas terras, não tinha mais nada, só tinha a sua nora. E nós vamos observar que uma transformação começa a acontecer no coração de Noemi. Observe, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Veja, de palavras amargas, agora começa a ser substituídas por palavras de bênção. Essa expressão, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, essa é a tônica deste capítulo, porque observe, no versículo 2 desse capítulo, Ruth disse assim, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. No versículo 10, quando ela está dialogando com Boaz, ela pergunta, como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Versículo 13, tu me favoreces muito, meu Senhor. E Noemi também reconhece, quem te acolheu favoravelmente? Essa expressão significa alguém cujos olhos
percebe a necessidade da outra pessoa. Quem te acolheu favoravelmente? Era acima do normal. Essa sobra que era deixada para os pobres. Noemi, então, denota essa compreensão pela sua expressão de bênção. Ao ver o resultado do trabalho, tudo o que sobejou, não era normal levar o grão tostado, algo muito bom. E ela trouxe para casa. As mãos cheias de Ruth agora começam a encher o coração vazio de Noemi. Alguma esperança parece começar a brotar no seu coração, porque de alguma maneira ela percebeu que Ruth foi abençoada. Alguém tomou conhecimento, alguém viu a necessidade dela e considerou com cuidado, olhou atentamente. O que o texto nos diz? Como é que Boaz atentou? Porque logo que ela chega, quem é essa mulher? E então o capataz ele conta, essa é Ruth. Versículo 2:7. Ela pediu para fazer a colheita aqui, desde manhã está trabalhando. Versículo 6, ela é a moabita que veio com Noemi. Nós observamos que Boaz então percebeu quem ela era, que ela era uma viúva, que ela estava cuidando da sogra, que ela precisava de proteção. Fala, não perturbem ela, não repreendam ela, não mexam com ela, deixem ela em paz, deixem ela trabalhar. Você pode tomar água quando tiver fome, tiver sede, está aqui. Ele viu a necessidade de proteção. Na hora do almoço ele a chama, e isso é muito significativo, né? O Senhor, o dono, venha fazer a refeição junto com a gente. E ele mesmo, ele disse assim, ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu os grãos tostados. Boaz serve. Aquilo tudo está mexendo muito com Ruth. E depois ainda, na parte da tarde, ele dá uma ordem, olha, deixa cair algumas coisas a mais aí para que ela vá colhendo. Não repreendam ela. Boaz, na verdade, está indo muito além daquilo que a lei de Deus estabelecia, de como ele deveria proceder, nesse caso dessa colheita, dessa parte que deveria ser deixada para aqueles que necessitavam. Ruth mesmo reconhece, quando Boaz conversa com ela e Boaz a abençoa, né? Ele fala assim, o Senhor retribua o teu feito. Eu sei tudo o que você tem feito com a sua sogra, depois da morte do marido, como você abandonou toda a pai e mãe, a tua nação, e veio para um povo que não conhecia. E Boaz dele, você buscou refúgio sob as asas de Deus. É uma das expressões mais bonitas da Bíblia. Mas outra expressão muito especial, Ruth fala assim, você me falou ao coração. Toda a ação de Boaz, de alguma maneira trouxe conforto, consolo, segurança para ela. Ela está num lugar totalmente novo. Boaz abordou até as suas próprias necessidades emocionais, trazendo conforto e segurança. Por isso, Noemi diz aqui no versículo, bem-aventurado aquele que tomou, literalmente seria aquele que tomou conhecimento de você, aquele que viu e atendeu de maneira graciosa as tuas necessidades. Por isso ela fez, onde você trabalhou? Com quem que você andou? Porque ela percebe que é algo diferente e ela vê algo novo acontecendo. E
Ruth então diz, não, eu fui... lembra-se no começo, né? Quando ela fala, né? Apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela foi ao campo e por casualidade entrou no campo. Essa palavra casualidade, na mentalidade hebraica, não significa que foi algo da sorte, do destino, algo fortuito. A ideia na mente do povo de Israel significa que não havia ali nenhuma intervenção ou intenção humana, mas que sobre todas aquelas coisas, algo está acontecendo sob a orientação e o cuidado da providência de Deus. É dessa maneira que o judeu pensa, não na casualidade ou na sorte. Quando Noemi então ouve o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz, ela traz outra bênção. Começa a perceber a mudança no coração dela. Deus levantou a mão contra mim, eu não tenho mais nenhuma esperança, Deus me afligiu, eu tinha uma família, Deus se levantou contra mim. Agora ela amplia as suas expressões de bênção. O livro de Ruth é um livro de bênção, de pessoas que abram a boca para abençoar. Capítulo 1, versículo 8 e 9, né? O Senhor use convosco de benevolência. Eu vou reafirmar um pouco o sentido e o significado dessa palavra. O Senhor vos dê que sejais felizes na casa do seu marido. Ela desejava um novo lar. Esses personagens do livro de Ruth são pessoas que têm uma relação, uma preocupação com a família. Quando Boaz vem ao campo, ele abençoa os seus trabalhadores e eles respondem, o Senhor te abençoe. Boaz abençoa a vida de Ruth, dizendo, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Você percebe que a bênção que Noemi deu, de alguma maneira já estava se realizando na vida de Ruth, né? O Senhor seja convosco e use de benevolência. Ela está experimentando essa benevolência do Senhor. Boaz também fala que seja cumprida a tua recompensa. Ele mal sabe o que vai acontecer com ele com relação a essa bênção. E Noemi também, então, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para os vivos, nem para com os mortos. O dono daquela fazenda agira de maneira muito benevolente e bondosa. Ele se importou com Ruth. Noemi percebe que a doce providência de Deus volta a sorrir para ela. De palavras amarguradas para palavras abençoadas. É uma mudança radical. Noemi sempre reconheceu que a mão de Deus está em todas as coisas. Mas coisas surpreendentes estão acontecendo. Mas algo abundante e muito especial está acontecendo. Noemi bendiz ao Senhor, reconhecendo a providência soberana, o amor leal. Deus está agindo de acordo com a sua aliança, bondosamente. A palavra que Noemi usa aqui, ela descreve um termo, uma condição, uma ação de Deus, da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. É a palavra que é traduzida por misericórdia, bondade, ela é muito ampla, amor leal. Essa palavra, o Senhor não tem deixado a sua benevolência, inclui esses aspectos de graça, de misericórdia, de amor fiel,
sempre expressando o relacionamento de Deus com o seu povo mediante a aliança. É uma expressão que controla, que dirige, delimita o modo de agir de bondade, de misericórdia persistente e incondicional no relacionamento dele com o povo de Israel. E se teve um povo que é interessante, eles aprontaram muito em toda a história, eles abandonaram Deus, mas a aliança que Deus fizera com esse povo era incondicional, apesar deles mesmos. E tanto é que o livro de Juízes fala, e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Provavelmente Samuel, que escreveu esse livro, ele está tentando mostrar, olha, mesmo que a situação do nosso povo naqueles dias, né, era terrível, Deus ainda estava agindo e sendo fiel na sua aliança, demonstrando bondade e benevolência para com seu povo, amor e misericórdia, de maneira persistente e incondicional. Suas misericórdias não mudaram. Essa palavra ela é usada várias vezes. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Lá em Neemias a mesma expressão, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O salmista diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Jonas, no seu diálogo com Deus, quando ele viu que Deus não iria destruir, ele disse assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois muda de ideia. Lá com Jeremias em Lamentações, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. O que Noemi está declarando é que ela observa que a aliança de Deus ainda está em vigor. Aquele que prometera essas coisas não tinha mudado de ideia, apesar de que o povo fez todo o possível para ser rejeitado por Deus. Deus mesmo falou para Moisés bem lá no começo: olha, eu quero destruir esse pessoal e vou levantar um povo só de você. Moisés: não, Senhor, não faça isso. E Moisés intercede pelo povo. Deus tinha muitas razões, mas quando Deus faz uma aliança na qual ele se interpõe, é inegociável, ele não volta atrás, ele nunca volta atrás. É a maneira de Deus mostrar a sua bondade leal e fiel para com o seu povo. E é interessante que Noemi reconhece, porque Noemi usa essa mesma palavra quando se refere a Ruth, porque vocês agiram assim, como você, né? O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E Boaz faz a mesma coisa. Nós temos observado a sua bondade, a sua benevolência no agir para com as pessoas. E vejam, era uma moabita, uma estrangeira, mas que tinha escolhido agora viver sob a aliança de Deus. Boaz, né? Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade. Mas há uma expressão aqui muito interessante de Noemi. O Senhor não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A que ela está se referindo aqui? Ela vai introduzir agora um conceito muito importante da lei do povo de Israel. Olha como ela termina: disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado. Essa já tinha sido a introdução, lá no primeiro versículo, tinha Noemi um parente de seu marido.
Na verdade, os comentaristas falam que Boaz era parente tanto de Noemi, a redação da frase, né, era parente de Noemi, mas parente mais chegado de Elimeleque. Mas Noemi, então, lembra de algo muito especial. Olha o que ela diz: esse homem é nosso parente chegado, isso nós já sabíamos. Aqui, então, ela expande o significado disso. É um dentre nossos resgatadores. O que significa isso? Havia uma lei no povo de Israel, de que quando uma pessoa empobrecesse e ela vendesse, tivesse que se desfazer da sua propriedade, havia a possibilidade de uma pessoa a resgatar tudo aquilo que ela havia perdido. Isso está em Deuteronômio, Levíticos, capítulo 25. Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois vender-se a si mesmo. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nesse mesmo texto ele diz: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Noemi se ampara agora não somente na bondade de Boaz, mas ela lembra da lei de Deus. Ela percebe a amplitude daquilo que aconteceu, dessa aproximação, desse relacionamento, de Ruth ter estado nos campos de Boaz. Deus está colocando algo muito maior, muito mais especial diante delas. Esse Deus não vai apenas suprir as suas necessidades imediatas. E o que elas precisavam? Comer. Eram pobres, mas agora Noemi percebe que o agir de Deus vai além disso, porque quando ela vende Elimeleque e ela vende toda a sua propriedade. Mas havia, e isso era muito importante para o povo de Israel, ainda mais numa nação majoritariamente agrícola, de fazenda, a posse da terra era muito importante. E havia essa prescrição de que a terra pertencia a Deus, tudo pertencia ao Senhor, eles sabiam disso, mas a posse dessa terra, o cuidado sempre deveria estar na família, era muito importante. Ela agora então via e sabia que Boaz, por ser um parente próximo, ele era um dos resgatadores, era rico, ele tinha condições então de novamente comprar aquela terra que fora de Elimeleque e Noemi e restaurar a posse da... Ela percebeu que a ação de Deus, a benevolência e a providência de Deus estava indo além de meramente suprir as suas necessidades básicas de alimentação. Ele estava apto a ser um resgatador. E a lei naqueles dias não era somente a propriedade, mas havia uma forma onde, se você se empobrecesse, né? Estou sem grana, né? Alisson, me vendo para você. Dou 10, então tá bom. O Alisson comprava e eu passava a servi-lo. Porque ele quebrou meu galho. Mas aí, né? O Walker, cheio da grana, né? Meu primo chegado, eu falei, não, eu vou resgatar o Joel. Né? Ele gosta de mim, coisa e tal. Né? Alisson, está aqui, ó. Ele vai e paga isso e eu volto, né, à minha liberdade. Era mais ou menos assim que funcionavam as coisas naqueles dias. Um pouco diferente, né, das coisas aqui. Hoje a gente fica escravo do Visa, da Casas Bahia, né? E a gente vai se vendendo aí, né? Tendo que pagar nossos boletos aí. Não tem nada de novo, né?
A providência de Deus é reconhecida por Noemi. Algo muito bom está acontecendo com ela. Então observe que nesse capítulo, por 4 vezes, eu vou colher num lugar de alguém que me favorecer. Boaz, por que você me favorece? Porque você me favorece muito. Noemi fala, quem que te favoreceu dessa maneira? Quando você vive, e observe que Noemi entra e passa a viver sobre as asas de Deus, ela escolhe viver com o povo da aliança. O que nós observamos aqui é que Ruth é essa pessoa que age em bondade. Ela é misericórdia, ela é cuidadosa, ela é fiel à sua sogra. Ela assumiu esse compromisso. Aquele que vive na prática da bondade, que é fiel, que é gracioso, misericordioso, ele desfruta abundantemente dos benefícios da aliança. A aliança de Deus dispensa graça, bondade e misericórdia. E quem está sobre essa aliança, ele vive em graça, ele pratica a misericórdia, ele pratica a bondade, a benevolência, ele está atento à necessidade um dos outros. O que Deus está nos mostrando aqui não é que haja uma troca, mas é que na aliança de Deus, Deus prometeu, você que vive coerente, persistente, é íntegro e vive debaixo da aliança de um Deus bondoso e misericordioso e manifesta a graça sobre sua vida, essas coisas também serão abundantes. Não é resultado do que eu faço, mas do que Deus prometeu àquele que vive debaixo da aliança. Quem vive debaixo da aliança da graça e vive em graça, receberá graça. Esse é o acordo que Deus fez com o povo de Israel. Não podemos fugir dos princípios de Deus. No Novo Testamento, Paulo diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Veja a linguagem rural novamente, né? Se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ruth buscou abrigo sob as asas de Deus, veio viver com o povo da aliança, debaixo da aliança de um Deus de misericórdia, bondade, graça, amor leal e fidelidade, e ela vivia praticando, e ela está usufruindo, porque essa é a promessa de Deus. Quando você se coloca debaixo da aliança de Deus e persiste em praticar os termos da aliança de Deus. Vocês já ouviram isso ontem, né? Né, Walker? Mas de novo, né? Você usufrui abundantemente da graça de Deus. A graça de Deus não faz conta, você se surpreende, porque ela vai além do que é esperado, como Noemi está percebendo. Ela não vai ter apenas a satisfação da sua fome, mas ela está observando que Deus está querendo fazer algo mais e vai restituir as suas terras, porque Boaz é um resgatador. É algo muito especial. Por isso, Ruth se colocou sobre as asas de Deus. Ali você encontra refúgio, segurança, consolo e descanso. Ali e sempre estaremos seguros. Ruth decidiu assumir a cidadania do povo de Deus, colocando-se sobre a aliança de Deus. Ela não tinha nada senão a sua viuvez, a sua pobreza e a amargura da sua sogra, e mesmo assim, o teu Deus é o meu Deus de agora em diante. Deus não desampara aqueles que nele confiam, naquele que nele esperam. Ela não queria dinheiro ou marido, simplesmente queria seguir com Noemi e viver com o povo da aliança.
Por quê? O amor leal e fiel de Deus alcança bondosamente, de forma abundante, aquele que nada tem, aquele que nada pode fazer e que nada merece. De forma incondicional, livre e sem medida, de forma extraordinária, suprindo toda e qualquer carência, seja física, material, emocional e espiritual. Encontramos segurança e alívio quando Ele concede perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação da vida eterna. É seguro. Essa é a nova aliança que Ele firmou. E o que pode quebrar essa nova aliança? Aquilo que Deus prometeu. Porque eu olho para um povo desgraçado como o povo de Israel. O que eles fizeram, como eles abandonaram e trocaram, e Deus continua dizendo incansável, pacientemente: eu fiz uma aliança com vocês, e Ele a mantém firmemente, apesar de toda a idolatria, corrupção e maldade que aquela nação fazia. Ele permanecia. Deus permanece fiel. Paulo nos declara, mesmo quando nós somos infiéis. É a nova aliança, nada, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus e vive sempre para interceder por eles. É Ele que intercede por nós, quando muitas vezes, não fazemos boas coisas, porque com uma única fé, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Quem se coloca debaixo do sangue de Jesus para a remissão dos pecados, Hebreus está dizendo, com uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Deus está tratando e trabalhando nas nossas vidas. E por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é o nosso Deus. A sua aliança em graça e misericórdia, paciência e amor leal e fiel, Ele mantém firmemente a sua aliança. E Noemi está sendo tocado pela benevolência de Deus, está reconhecendo como Deus tem tocado com benevolência, e ela abençoa esse homem. Bendito seja aquele que te acolheu, bendito seja ele do Senhor, porque Deus não tem deixado a sua benevolência, nem para comigo, nem mesmo para com aqueles que já morreram, porque a propriedade de Elimeleque, de Malom e Quilion, vai ser resgatada. Deus é muito bom. Deus nos trata de maneira graciosa todos os dias. Por isso, vale a pena viver sobre a aliança, praticar os termos da aliança, porque Ele prometeu nos abençoar surpreendentemente, muito mais do que nós podemos imaginar ou esperar, quando vivemos debaixo dessa aliança de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus, é muito bom saber que podemos ser surpreendidos de maneira maravilhosa quando vivemos debaixo da Tua aliança, da nova aliança, cujos termos são extraordinários, inegociáveis. Muito obrigado, porque não depende da gente, porque o Senhor afirmou ali na cruz do Calvário, ela já está assinada com o próprio sangue do Senhor. Nada pode mudar isso, nada pode remover aquilo com o qual o Senhor se interpôs para conosco. E podemos usufruir de forma abundante e especial de toda a bondade, graça e perdão do Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua graça é surpreendente, está firmada
incondicionalmente e firmemente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos por essas verdades, em nome de Jesus. Amém.